E aí, pessoal, antes de começarmos esta aula, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like, conheça nossa plataforma de ensino que está com o link logo abaixo da descrição desse vídeo. Siga nossas redes sociais, @DaniloRRProfessor. Vem comigo! Como conceituado anteriormente, fração é uma divisão, onde o numerador sempre está sendo dividido pelo denominador. No caso aqui, vamos falar de alguns conceitos relacionados a frações, alguns tipos de frações. No caso aqui, frações decimais. Frações decimais são aquelas cujos denominadores são potências de 10, ou seja, são produtos de uma potência de base 10. 3 décimos, 2 centésimos e assim por diante. Então, frações decimais são aquelas cujo denominador é uma potência de base 10. Frações próprias. As frações próprias são aquelas cujo numerador é menor que o denominador, ou seja, o numerador é menor que o denominador. Frações próprias, numerador menor que o denominador. Frações próprias, numerador menor que o denominador. Frações impróprias, numerador maior que o denominador. Impróprias, numerador maior que o denominador. Frações próprias, numerador menor que o denominador. Imprópria, numerador maior que o denominador. Frações decimais é aquelas frações cujo denominador é uma potência de base 10, ok? Fração aparente. Fração aparente. Fração aparente é aquela que representa um número natural. Para melhor se dizer, é aquela que a divisão entre o numerador e o denominador é um número natural, é uma divisão exata. Por exemplo, 6 terços significa então que 6 dividido por 3 igual a 2. 15 quintos significa que 15 dividido por 5 é igual a 3. Então, fração aparente é aquela fração que pode ser representada por um número natural, ou simplesmente que a divisão de seu numerador pelo denominador resulta numa divisão exata, ou seja, em um número natural. Observe que na fração aparente o numerador é maior que o denominador. Então, podemos também classificar as frações aparentes em frações impróprias. O que são frações impróprias? Frações impróprias são aquelas cujo numerador é maior que o denominador. Ok? Fração mista. A fração mista é outra forma de representação de uma fração. No caso aqui, 2 meios. No caso, 2, 1 meio. 2 representa a parte inteira. Meio representa a parte fracionária. O que é, no caso, uma fração mista? Dá-se o nome de mista porque nessa mesma fração eu tenho parte que representa o inteiro por completo e temos uma parte que representa a fragmentação, a parte fracionada desse inteiro. No caso aqui, vamos imaginar a seguinte situação. 2 objetos. Três objetos. Esses 3 objetos foram então divididos pela metade, ok? Vamos pensar em 3 objetos e esses 3 objetos foram divididos pela metade, ou seja, em 2 pedaços idênticos cada um. Observe o seguinte, a parte inteira da fração mista seria representado pelos 2 objetos, mesmo em pedaços iguais por completo. É como se fosse o seguinte, vamos imaginar que esses 3 objetos fossem 3 pedaços de bolo. Cada pedaço de bolo foi dividido ao meio, resultando em 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços menores de bolo. Desses 6 pedaços, 5 foram totalmente comidos, resultando, ou seja, sobrando apenas 1. Observe que comemos um pedaço inicial por inteiro,
2 pedaços por inteiro e o pedaço que comemos, que sobrou, comemos apenas a metade. Então observe, foram 2 pedaços inteiros e metade de um. 2 pedaços inteiros e metade de um. Então uma fração mista é sempre aquela fração que temos uma parte inteira sendo representada e uma parte fracionária. Uma parte inteira e uma parte fracionária. Ok? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram!